Na aula de hoje nós vamos incrementar mais um pouquinho o nosso modelo para conseguir agora rotacionar os elementos no plano. Ou seja, essa rotação faz com que a gente consiga, por exemplo, lidar com elementos que não sejam somente vigas que estão lá na horizontal. Colocar elementos tanto na vertical como com uma orientação arbitrária, aí, um ângulo qualquer no espaço. A gente vai migrando aí para conseguir lidar com pórticos planos, que vai ser o modelo do nosso segundo projeto. Então aqui a gente vai colocar bastante ênfase nessa diferença entre sistema local, como se aquele sisteminha, seu x' e y' que a gente começou a ver na aula passada, o sistema do elemento, e o sistema global, que seria o eixo x e y, horizontal e vertical que a gente conhece, que seria o sistema global ou da estrutura. Depois a gente vai ver um procedimento para transformar tanto os esforços, ou seja, forças e momentos, e os graus de liberdade, deslocamentos e rotações, do sistema local para o global. Tá? Por que a gente faz isso? A gente sabe calcular tudo do sistema local. Então, por exemplo, matriz de rigidez, vetor de esforços equivalentes em cada elemento. A gente consegue ou aprendeu a calcular quando o elementozinho está orientado bem no horizontal. Tá? Ou seja, quando o eixo x' do elemento coincide com o eixo x da estrutura. Tá? Então, quando a gente tem algum tipo de rotação, precisa fazer essa transformação, a gente vai ver como fazer ela. E, por fim, obter como fica o formato da matriz de rigidez do elemento de pórtico no sistema global. Novamente, sabe calcular a matriz de rigidez do elemento do sistema local, que vai ser o Kzinho, e vamos transformar ela aí com a matriz de rigidez no sistema global, que vai chamar lá de Kgzinho. Então, vamos ver como é que a gente vai executar esse procedimento. Então, o que nós temos aqui? Agora, o elemento ele pode estar orientado em qualquer lugar aqui no nosso plano, tá? No eixo x. Antes, nossos elementos estavam sempre o quê? Orientados longitudinalmente no eixo x, e o eixo y ficava vertical a ele. Agora a gente vai poder rotacionar, ou seja, modelar um elemento a um ângulo beta qualquer, que vai ser contado a partir aqui do eixo x no sentido anti-horário. Tá? Então esse ângulo beta vai definir a orientação do nosso elemento com o espaço. Tá? Esse elemento genérico que eu desenhei aqui, qual que é a particularidade dele? Notem que o eixo longitudinal do elemento, que a gente vai chamar de x', agora não coincide mais com o x da estrutura. Beleza? Qual que é a consequência disso? Se a gente olhar aqui para o nó 2, nós vamos ter deslocamentos U' e V'. U'2 e V'2. Esses caras eles estão orientados no sistema de coordenadas x' e y', que é o sistema local do elemento. Beleza? E como a gente. O que a gente vai precisar agora para o desenvolvimento? Tem que transformar, por exemplo, esses deslocamentos, o sistema de coordenadas, o sistema global, ou seja, o sistema da estrutura, que é o eixo x e y. Então, notem, esse deslocamento U'2 aqui no espaço, ele tem coordenada aqui U'2 no sistema x' e y'. Agora, só que no sistema XY, você pode decompor esse cara numa parcelinha do eixo X e uma parcelinha do eixo Y. Então esse cara seria o x2, esse carinha aqui seria o V2. O x2, desculpa, seria o 2. Essa decomposição do U'2 na direção. Desculpa, ele vai ter uma componente horizontal, o x2, e uma componente vertical, o y2. Beleza? Deixa eu só redesenhar aqui para não ficar confuso. A gente consegue decompor esse carinha aqui em duas parcelas. Uma parcela horizontal e outra parcelinha lá, vertical. Beleza? Então, a ideia vai ser o quê? Transformar. Como a gente fez isso aqui para os graus de liberdade, se fosse um vetorzinho de força Fx, a gente também conseguiria decompor ele em componentes horizontal e vertical.
Então, a nossa ideia vai ser transformar essas quantidades, seja grau de liberdade e esforço, que estão no sistema local, seja no sistema x, y, y, z', transformar para o sistema global, que é o sistema da estrutura. Beleza? O x, y, z. Por que a gente vai fazer isso? A gente consegue calcular, ou já aprendeu a calcular, matrizes de rigidez e esforço no sistema local, só que para juntar diversos elementos, uma estrutura com diversos elementos, cada um tendo a sua orientação aí no espaço, a gente vai precisar ter todos escritos no mesmo sistema de coordenadas. Tá? Então, para fazer isso, todo mundo tem que estar escrito no sistema global. Então, essa é a razão da gente ter que criar, que desenvolver uma maneira de fazer essa transformação. Beleza? Então, o que é mais importante nesse slide é fixar que tudo que tem linha são quantidades que estão no sistema local do elemento. Então, V1', U1', V2', desculpa, U1', V1', são deslocamentos do nó 1 desse elemento no sistema de coordenadas local. Então, o U1' seria ao longo do eixo longitudinal aqui do elemento, V1' seria do eixo perpendicular a ele. Beleza? Então, tem linha sistema local e a gente precisa transformar as coisas do sistema local para o sistema global. Tá? Então, vamos ver como fazer isso. Primeira coisa, então vamos fixar aqui bem como é que a gente mede aqui esse ângulo beta. Então, para a gente ter o valor do ângulo beta, a nossa convenção vai ser o seguinte. A partir do primeiro nó do elemento, então aqui a gente vai escolher o nó 1 como o primeiro nó. A partir do primeiro nó, a gente traça uma linha horizontal. E o ângulo beta é o ângulo que o elemento, entre essa linha e o elemento, no sentido anti-horário. Beleza? Então esse aqui vai ser o nosso ângulo beta. Escolhemos um dos nossos elementos para ser o primeiro. Então aqui escolhemos o nó 1, traçamos a linha horizontal. O ângulo beta é o ângulo entre essa linha e o elemento, medido no sentido anti-horário. Beleza? Então seria o ângulo entre o eixo x e x', sempre no sentido anti-horário. Tá? Então, essa questão aqui da gente escolher o primeiro nó do elemento, lembrando que no exercício da aula passada, eu coloquei lá que a gente começou a resolver o problema, então tá, elemento 1, ele ia lá do nó 1 para o nó 2. Então, lembrando dessa parte aqui, que o nó 1 seria o primeiro nó desse elemento. Se eventualmente você escolhesse o nó 2 para ser o primeiro nó, você traçaria essa linha horizontal aqui e o ângulo beta seria esse ângulo aqui. Então, só para vocês terem uma segunda representação. Então, se depender da escolha, que vai depender da solução de cada exercício aí. Beleza, sabemos medir o nó 1. Desculpa, sabemos medir o ângulo beta, o que a gente precisa fazer agora? Relacionar os graus de liberdade do elemento do sistema local para o global, ou seja, do sistema do elemento para o sistema da estrutura. Tá? Então, o que a gente quer escrever? Escrever U1' e V1' como função de U1 e V1. Tá? Então, vamos tentar fazer esse cara aqui. Como é que a gente faz? Seria aqui uma transformação de coordenadas. Tá? Então, se a gente conhece o ângulo entre dois sistemas de coordenadas, a gente consegue facilmente escrever essas quantidades. Tá? Então, a ideia seria o seguinte. Por exemplo, aqui para o 2. O 2 seria a resultante do deslocamento horizontal do nó 2 no sistema XY. Então, você teria que decompor tanto o U2' quanto o V2', a parcela x de cada um dele, então seria esse carinha aqui, que é a parcela do deslocamento horizontal do U2', com a parcela x do deslocamento horizontal
no V2', ou seja, decompor aqui no eixo X esses dois caras, a resultante entre eles vai ser o U2. Tá? Então isso aqui que essa equaçãozinha está fazendo. Então basicamente, para acelerar o processo, o U2 vai ser cosseno entre os ângulos, cosseno entre os eixos X e X'. Então aqui seria o cosseno de beta vezes o U2', ou seja, a gente está decompondo aqui o U2 na direção horizontal. Então esse risquinho aqui que eu estou passando o mouse por cima é esse termozinho aqui. Tá? Mais o cosseno do ângulo entre o eixo X e Y', que multiplica aqui o V2'. Então seja essa decomposiçãozinha aqui do eixo do V2' no horizontal. Então esse carinha aqui que eu estou destacando com o mouse é esse termo que está aparecendo aqui. Beleza? Então cosseno entre eixo X e Y' vai ser quanto? X e Y' vai ser beta mais 90 graus. Tá? Então esse cara aqui seria cosseno de beta mais π sobre 2. Beleza? E a obtenção aqui do V2 é análogo. Tá? Então, para obter o V2, teria que decompor a componente vertical do U2, ou seja, esse carinha aqui, e decompor a componente vertical do V2', que é esse carinha aqui. Tá? Essa quantidadezinha aqui. Vou somar os dois. Beleza? Então, aqui seria seno entre o eixo Y e X'. Então, Y e X' é esse ângulo aqui. Então, seria basicamente π sobre 2 menos o beta. E cosseno entre o eixo Y e Y' seria o próprio beta. Então, se a gente consegue reescrever aquelas equações nesse formato aqui, todo mundo fica em função de beta diretamente. Então, o que essas equações 3 e 4 fazem? Vocês tendo os valores de U2' e V2', vocês conseguem obter automaticamente os valores de U2 e V2. Então, só para ressaltar mais uma vez, o que a gente está fazendo? A gente somente está mudando o sistema de coordenadas. Tá? Então, a ideia é o seguinte. Esse eixo, o ponto que ele vai se deslocar no espaço. Tá? Então, seria daqui para cá. Simplesmente está representando esse deslocamento, ao invés de estar no eixo X' e Y', está representando no sistema de coordenadas X e Y. Tá? Então, não está alterando de alguma forma o deslocamento, eventualmente as forças depois. A gente está simplesmente mudando o sistema de coordenadas. Tá? Para um sistema que vai ser mais interessante para a gente. Beleza? Então, ontem, o 2V2 a gente construiu a transformação. E o que acontece com o θz2? A rotação nesse sistema. Notem, se a gente voltar na nossa figura, a gente está rotacionando o elemento somente no plano. Tá? Então, a rotação em relação ao eixo Z, ela permanece constante. Por quê? Porque o eixo Z' é o eixo que está saindo da tela de vocês, e ele coincide com o eixo Z da estrutura, que também está saindo da tela de vocês. Então, para problemas planos, não há transformação de coordenadas para rotação. Tá? Ela só vai entrar na jogada quando a gente estiver lidando com vórticos espaciais. Tá? Então, ou seja, θz2 vai ser igual ao θz2'. Então não há transformação. Beleza? Então essas três equaçõezinhas aqui, a gente consegue escrevê-las em sistema matricial. Tá? Então a gente coloca os 3 graus de liberdade no nó nesse primeiro vetor e transforma para esse outro vetor aqui, que são os graus de liberdade do sistema local. Tá? Então esse sistema de equações, conhecendo os graus de liberdade no sistema local e a matriz de transformação, essa matrizinha aqui que depende somente de beta, a gente tem os valores
os graus de liberdade do sistema global. Beleza? Então, tu consegue passar do sistema local para o global de forma bem simples. Tá? Notem que a única coisa que a gente precisa é o valor de beta. Tendo o valor de beta, que a gente mede lá, vai ser um dado inicial de qualquer problema, que é a orientação do elemento no espaço. Calcula facilmente aqui senos e cossenos, a gente tem essa matriz. Beleza? Essa matrizinha aqui a gente vai chamar de matriz de rotação. Aí vamos dar o nome de gama minúsculo para ela. Então, a matriz de rotação transposta, que é como ela está escrita aqui, por isso tem esse Tzinho, ela tem esse formato. Tá? Essa matriz de rotação, ela tem umas propriedades bem legais. Tá? Ela tem uma propriedade de ortogonalidade. A gente pode dizer que essa matriz gama é uma matriz ortogonal. O que é uma matriz ortogonal? É uma matriz que, se você multiplicar ela por a sua transposta, você tem identidade. Tá? Qual que é a grande vantagem disso aqui? É que, para matrizes ortogonais, a gente consegue obter facilmente a inversa dela. A inversa de uma matriz ortogonal é igual à sua transposta. Então, se lembrarem do curso de álgebra linear, inverter matriz era uma das coisas mais chatas e trabalhadas que tinha. Então, quando uma matriz é ortogonal, a operação de inversão é simplesmente transposição. É bem mais simples. Lembrando aqui, transposição é simplesmente trocar linha por coluna. Tá? Então, fica bem tranquilo. Por que isso é especialmente legal para a gente? Porque notem, a gente tinha no slide anterior como passar os graus de liberdade do sistema local para o global. Tá? Então, se eu tenho o linha, V', θ, Z', eu consigo ter o V e θ no sistema global. Como essa matriz ela é ortogonal, ou seja, a matriz inversa ela é facilmente obtida, a gente consegue fazer o caminho inverso. Então, essa primeira equação aqui, a 9, é o que estava sendo representado no slide anterior. Então, a gente conseguia transformar aqui o D E2. Desculpa, a gente conseguia, deixa eu dar um nomezinho, D2. Tá? A gente transformava aqui, que eu vou chamar no próximo slide, de DE2. Multiplicando aqui pela matriz de rotação transposta, a gente tinha o DE2'. Então, essa equaçãozinha aqui, vetor igual matriz vezes vetor, é o que a gente tem aqui por extenso nessa equação. Como a matriz de transformação ortogonal, eu posso multiplicar os dois lados dessa equação pela matriz de transformação. Tá? Então, multiplico os dois lados por gama, o que acontece? Gama vezes gama transposto é igual a identidade. Identidade vezes um vetor igual ao próprio vetor. Então, a gente tem facilmente aqui o vetor dos graus de liberdade do sistema local como função dos vetores dos graus de liberdade do sistema global. Então, transforma aqui o 2V2 θZ2 vezes a matriz de rotação, a gente tem lá o 2' V2' θZ2'. Beleza? Então, por ela ser ortogonal, a gente consegue facilmente fazer essa operação. Então, aqui a equação 9 de 10, a gente tem os dois caminhos. A gente sai do local e vai para o global, e aqui a gente sai do global e volta para o local. Beleza? Então, notem, os graus de liberdade de um nó do elemento e do outro são independentes. A gente pode construir uma matriz T, que é a matriz de transformação. Então, ela vai envolver todos os graus de liberdade do elemento. Beleza? Então, essa matriz transformação T, a gente vai concatenar essa matriz gama 3×3, uma matriz de 0 3×3, matriz de 0 3×3, matriz gama 3×3. E a gente obtém esse cara que está aqui no slide. Beleza? Então, a gente tem essa supermatrizona e com ela a gente consegue fazer a transformação de todos os graus de liberdade de um elemento automaticamente. Beleza? Então, esse cara aqui seria os graus de liberdade do elemento no sistema local, seria o DE'.
Esses caras aqui seriam os graus de liberdade do elemento no sistema global, ou seja, a estrutura, o DE, e essa matrizona seria a matriz T. Beleza? Então, com essa expressão, a gente consegue passar as quantidades do sistema local para o global. Essa matriz T também é ortogonal, tá? Então a gente também consegue ter a relação inversa. Então, basicamente, se a gente multiplicar os dois lados da equação por T transposto, o que vai acontecer? T transposto vezes T vai ser igual a identidade, ou seja, sobra somente o D E', e do outro lado vai ficar lá com T transposto vezes D. Tá? Então, essa aqui seria o caminho do local para o global. E se eu mudar aqui de slide, a gente tem o caminho inverso, que é do global para o local. Beleza? Notem, graus de liberdade e força são vetores no espaço, são quantidades no espaço. Então a transformação entre eles também fica com o mesmo formato. Então, para você transformar aqui os esforços do sistema local para o sistema global, basta multiplicar pela matriz de transformação transposta. Beleza? Então, a gente tem aqui essa equação que está escrita o sistema de equações que está sendo dado aqui em formato vetorial, a gente tem aqui expandido. Tá? Então, passamos do local para o global. O inverso, basta multiplicar essa expressão de cima por T dos dois lados. Agora eu tenho a expressão para passar do sistema global para o local. Beleza? Por que que... Tá, professor, mas para que serve tudo isso aí? Notem, o nosso objetivo final aqui é fazer a transformação da matriz de rigidez do elemento. Porque a gente sabe escrever ela no sistema local, que é o que a gente vinha fazendo até a aula passada. Então, com o que a gente viu até agora, a gente vai conseguir escrever essa matriz no sistema global. Como é que a gente vai fazer? Partindo da nossa equaçãozinha mais simples lá, que seria o sistema que relaciona os graus de liberdade e o esforço no sistema do elemento, ou seja, que a gente já conhece, e utilizando essas expressões que a gente teve nos slides anteriores, vamos tentar passar isso aqui para o sistema global. Como é que a gente vai fazer essa transformação? Desse lado aqui a gente tem o vetor de graus de liberdade do elemento no sistema local. Eu tenho como escrever ele no sistema global. Se a gente voltar aqui no slide anterior, com essa expressão eu consigo escrever ele no sistema global. Ou seja, o DE' igual a T vezes DE. Então esse DE eu consigo trocar ele por T vezes DE. Lembrando que o DE está no sistema global. E o F', vou voltar no slide anterior, F' o que? T vezes FE. Sistema local, do global passar para o local. Então eu consigo substituir naquela equação o F' por T vezes FE. Então esse cara aqui eu vou substituir por T vezes F. Beleza? Então o que está, essa expressãozinha que está aqui em cima, é o que está aqui nessa linha agora. O que a gente consegue fazer? Lembrando, se a gente multiplicar os dois lados dessa equação por T transposto, o que vai acontecer? T transposto vezes T é igual a matriz de identidade. É como eu só recupero aqui o FE. Então vai ficar o FE, que é o vetor de esforço do elemento no sistema global. A gente queria chegar no global, já chegou desse lado. Vai ser igual ao quê? T transposto vezes K vezes T vezes D, que também está no sistema global. Beleza? O que resulta disso? Essa equação que a gente tem aqui embaixo. Seria o sisteminha de equações do elemento, agora no sistema global dele. Tá? Então a gente tem o vetor de esforço do elemento no sistema global, vai ser igual a T transposto KE vezes T, vezes o Dzinho que está no sistema global também. Tá? Então, o que é esse T transposto KET? É a matriz de rigidez do elemento no sistema global. Tá? Então, se eu calcular esse KGzinho aqui, ou seja, operar essa multiplicação matricial,
eu tenho a matriz de rigidez do elemento do sistema global. E é esse carinha aqui, o Kg de cada elemento, que a gente vai colocar no casão da estrutura. Tá? Por quê? Porque o Kg de cada elemento está escrito no sistema global, no sistema da estrutura. Ou seja, todos os elementos da estrutura vão ter suas rigidezes escritas no mesmo sistema de referência. Com isso, você consegue fazer aquela transposição do elemento para a estrutura e somar as rigidezes na matriz da estrutura inteira. Beleza? Então, esse Kg que a gente vai precisar calcular para jogar dentro do casão da estrutura. Outra coisa que vai modificar na nossa solução dos exercícios é quando a gente tem carregamento aplicado entre nós, ou seja, aquele carregamento equivalente. Aqueles que nós deduzimos nas últimas aulas, nós vamos chamar eles agora de F e Q', ou seja, porque eles estavam sempre orientados, o elemento estava sempre orientado no sistema. O X' do elemento coincidia com o X da estrutura, ou seja, estava sempre orientado aí no sistema global. Agora, como o elemento pode estar em qualquer direção, tá? Por exemplo, aqui uma direção qualquer, carregamento distribuído aplicado no elemento aqui, esse elemento está orientado aqui no ângulo beta no espaço, eu tenho que decompor o efeito desse cara no eixo X e nos eixos globais. Tá? Então a gente calcula normalmente o nosso Fq' e multiplica por ter transposto para ter esse Fq. Esse Fq aqui é o que vai lá para a fusão aqui da estrutura. Beleza? Então o processo de solução é sempre o mesmo agora. A gente vai ter elementos orientados arbitrariamente no espaço, ou pelo menos no nosso plano aqui. Vamos ter que calcular o que a gente já conhecia, já sabia fazer nos sistemas locais. No nosso caso, K' e Fq', e transformar esses caras para o sistema global, que seria obter lá o Kg e o F'zinho aqui. Tá? Então, o Kg vai ser a contribuição desse elemento para a estrutura, para o casão da estrutura, e o F'zinho aqui desse elemento vai ser depois colocado no F'zão aqui da estrutura. Beleza? Então, essa é a nossa ideia de solução. Então, o nosso procedimento de solução agora envolve alguns passinhos adicionais. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Antes a gente só calculava o KE e o F aqui, que a gente agora vai chamar de KE' e Fq', ou seja, as quantidades do elemento no sistema local. O passo que a gente vai ter que fazer a mais é calcular esses caras agora no sistema global. O cálculo deles é relativamente simples, porque ele só depende dessas multiplicações pela matriz de transformação transposta. Beleza? Lembrando que o T depende só do ângulo beta, que é um dado da estrutura. Então, logicamente, fazer essas multiplicações à mão dá um trabalho semi-infinito, mas com o computador é simplesmente uma linha de código que se faz a multiplicação. Beleza? Então, soma esses passinhos a mais aqui na primeira etapa do nosso procedimento de solução, e com isso a gente consegue agora calcular elementos orientados arbitrariamente no nosso plano. Beleza? O procedimento de solução a partir do segundo passo aqui permanece o mesmo. Você vai pegar esses Kgs agora de cada elemento e colocar no casão da estrutura. Vai pegar esses Fqs aqui do elemento e colocar no Fzão aqui da estrutura. O vetor F, que seria o vetor de forças nodais, permanece o mesmo procedimento, não vai ser alterado. Vai aplicar as condições de apoio da mesma forma, resolver o sistema de equações da mesma forma e calcular as reações da mesma forma. Tá? O único cuidado adicional que a gente tem que ter é que o cara que vai ajudar a gente a calcular os esforços máximos de projeto e desenhar diagramas é o F'zinho e linha, ou seja, o vetor de esforço do elemento no sistema local. Beleza? Que é aquela equaçãozinha que a gente já tinha visto até agora. Quando vocês forem utilizar ela, o K e linha a gente já vai ter calculado aqui em cima, o F e Q' a gente também vai ter calculado aqui em cima, só tem que tomar cuidado aqui na hora de usar esse D e linha. Quando a gente calcula o D aqui da estrutura,
esse D que vai aparecer aqui está sempre no sistema global. Então a gente vai ter que executar uma operação de transformação do sistema global para o local, ou seja, vai ter o DE de cada elemento, vamos ter que transformar ele em D' de cada elemento, antes de colocar nessa expressão para calcular os esforços. Beleza? Então, para a gente lidar aí com rotação de elementos, ou seja, particulanos, basta a gente ter esses dois passos. Transformar a matriz de rigidez de cada elemento para o sistema local para o global, transformar o vetor de esforços equivalentes de cada elemento do sistema local para o global, e lá no final do exercício fazer essa correção aqui, transformar o sistema global para o local, para a gente utilizar essa expressão e ter os esforços de cada elemento. Beleza? Feito isso, o processo de solução é exatamente o mesmo, não tem nenhum segredo nos exercícios. Então, o que vai ficar aqui de exemplo? Então, esse exemplo aqui a gente vai resolver na próxima aula. Tá? Não vou fazer ele agora porque essa aula de hoje acaba sendo meio densa. Tá? Então, a ideia é que vocês vejam, peguem esse material da aula de hoje, deem uma estudada, entendam o que está acontecendo. E na aula que vem a gente resolve esse exercício para fixar essas quantidades. Beleza? Antes da gente ver alguma coisa no Jupyter Lab, se tem alguma dúvida, comentário que queiram fazer aqui da matéria da transformação, da rotação dos elementos no espaço. Fiquem à vontade para perguntar, comentar, se tiverem dúvida da aula passada também. Beleza. Deixa eu abrir aqui o Jupyter Lab então. Vamos lá, deixa eu colocar ele na tela. Beleza. A transição. Então vocês devem estar vendo na tela agora o arquivo do Jupyter Lab que tem lá no Moodle. Então basicamente o que ele tem aqui?
seria a explicação da aula de hoje. Então, seria o conteúdo aí por extenso do que a gente viu na aula de hoje. As mesmas figurinhas, equacionamento utilizado. Então, vocês conseguem ver que o Jupyter Level consegue mixar aí, apresentação de figuras, texto e programação ao mesmo tempo, de forma que fica mais intuitiva aí a utilização da teoria na computação. E depois tem aqui uns exemplozinhos, tem uma versãozinha programada dele. Então, o que é essa versãozinha? Você fornece como dados de entrada aqui o beta do elemento e as propriedades da seção de transversal e material dele. Beleza? Então, vamos ver. Vou colocar aqui no slide o exercício da aula que vem. Tá? Então, olha aqui esse primeiro elemento que tem lá no exercício. Então, esse primeiro elemento, vamos dizer, por exemplo, que o elemento 1 vai do nó 1 para o nó 2. Tá? Então, o primeiro nó do elemento é esse nó 1. Como é que a gente calculava o beta? A gente passava uma linha horizontal partindo do primeiro nó do elemento. E o ângulo beta é o ângulo que essa linha faz com o elemento, contando sempre no sentido anti-horário. Então, para esse pilar aqui, o ângulo beta do elemento 1 é igual a 90 graus. Tá? Então, aqui no código você vai entrar esse 90 graus. Depois vai entrar a área do elemento. A gente tem ali as propriedades da seção transversal, fica a base vezes a altura. O comprimento dele, 4 metros. O módulo da cidade também é dado ali. E por fim, o momento de inércia da seção transversal. Tá? Então, o que esse cara vai fazer? Ele vai primeiro, você vai executar essas células e vai mostrar qual é a orientação do elemento no espaço. Então, vai mostrar que está realmente a 90 graus. Está plotando em vermelho o elemento lá. E depois ele vai fazer o quê? Calcular a matriz de transformação do elemento, ou seja, ele pega aquelas informações que se passou, o beta de 90 graus, aplica na fórmula que nós tínhamos aqui. Então vamos voltar na fórmula da matriz de transformação. Então, a gente consegue conferir aí, por exemplo, o beta de 90 graus é o zero que está aparecendo aqui no nosso código. Beta seno de 90 graus é o 1 que está aparecendo aqui no código e assim por diante. Tá? Então calcula a matriz de transformação. E depois ele vai plotar para a gente a matriz de rigidez do elemento. Vou colocar mais para cima. Então ele faz essa plotagem tanto no sistema local, que seria o KEzinho que está aparecendo aqui, quanto do sistema global, que é o KG que está aparecendo aqui. Beleza? Então essa é o que vocês vão fazer no caderno depois, ou para fixar a matéria, ele vai mostrando passo a passo. Então é legal vocês verem, darem uma olhada e verem o que muda aqui na rigidez de um elemento para o outro. Então, por exemplo, no sistema local daquele elemento, a rigidez axial era esse número maior. Tá? Então, notem que essa rigidez maior passou aqui para a rigidez na direção vertical do sistema global. E a horizontal no sistema local, que seria esse aqui, passou para global. Para a horizontal do local passou para a vertical do global. Beleza? Então, dê uma olhada como ficam as matrizes. Tentem fazer alguns testes adicionais, entender o que está acontecendo. E daí na aula que vem a gente pega e resolve esse exercício. Então dá tempo de dar uma compreendida na matéria e depois ver o exercício para não ver tudo de uma vez só. Beleza? Então a ideia é repetir o que a gente fez mais ou menos aqui. Tá? Tentar fazer à mão esse processo. E também calcular o vetor de esforços equivalentes do elemento 1. Primeiro no sistema local e depois passar para o global. Beleza? Então dessa forma dá para dar uma fixada na matéria e aproveitar melhor o que vem.
alguma dúvida, querem fazer algum comentário, fiquem à vontade aí para falar. Beleza. Então, vocês não tendo nada a perguntar, a gente encerra por aqui a aula e continua na aula que vem com resolver esse exercício por inteiro, passo a passo, aí para ver os detalhezinhos da implementação da rotação dele, solução dele exercícios de pórtico plano mesmo. Então a gente vai ter agora poder lidar com vigas e pórticos ao mesmo tempo.